E se eu te perguntar qual que é o papel do homem e da mulher no casamento, o que você me responde? Talvez você seja uma pessoa mais moderna, né? E fala, olha, casamento é o seguinte, meu filho, cada um entra com a sua parte, né? Todo mundo faz tudo e vamos embora. É uma parceria, não é verdade? E todo mundo faz tudo. Agora, tem gente que vai falar assim, não, é o seguinte, a mulher cozinha e cuida das crianças, o outro trabalha. O homem trabalha. Ou a mulher trabalha, o homem cozinha e cuida das crianças. Né? Eu não sei se você pensa nisso, mas a maioria de nós aqui somos conservadores, né? E temos uma visão que foi nos dada pela cultura. E normalmente a nossa visão é essa aqui, que é a visão de um americano, numa família americana, pós-Segunda Guerra Mundial, ali, né, no meio aí do final da Revolução Industrial, em que você chega na casa, o homem sai para trabalhar e volta para casa, está a mulher fazendo para casa com os meninos, cuidando dos meninos e tomando cuidado para não queimar os meninos com a panela. E aí tem essa separação que a gente acha que está na Bíblia. E a gente tem essa visão. Só que, por exemplo, na Bíblia tem uma história de uma mãe que aconselha um filho a como achar uma esposa. Está ali em Provérbios, no capítulo 31. Você que é crente antigo, você sempre achou que essa mulher existiu, mas essa mulher nunca existiu. Se você olhar no comecinho do texto, é um conselho de uma mãe para um filho de como achar uma esposa. E essa esposa é a esposa que qualquer homem quer ter, amém? Porque a mulher não só cuida do lar, ela é uma agente imobiliária da família, ela cuida dos bens, ela trabalha faz o trabalho, ela vende o que ela produziu, ela é um fenômeno, ela faz tudo. Então como é que existe a mulher de Provérbios 31 na Bíblia, que além de gestora do lar, é uma gestora de negócios e de família, e você vai falar que o papel da mulher é ficar no lar? Começa a complicar, não é verdade? E um outro ponto que é importante a respeito de casamento é que todo mundo entra no casamento sonhando com alguma coisa e carregando uma mala, uma bagagem. E dentro dessa bagagem está tudo o que você já aprendeu sobre papéis de gênero no casamento. Às vezes na sua casa, mamãe fazia tudo e o papai não fazia nada. Às vezes na sua casa, seu pai era o cara mais servo do mundo, lavava a louça, arrumava tudo e fazia tudo. E você entra com essa expectativa. O problema é que o do outro foi diferente. E aí quando nasce o filho, o pai nunca trocou uma fralda. E do outro, só o pai que trocava a fralda. O pai não acordava de noite. Do outro, o pai acordava todas as vezes para a mulher descansar. E aí começam o que nós chamamos de briga, DR, né? Problemas matrimoniais que vão bater ou no psicólogo ou no gabinete pastoral, para a gente tentar resolver. Porque a gente tem uma imagem dos papéis de gênero. E aí vai depender da sua visão positiva ou negativa, da sua criação, do padrão social que você tem, dos seus pais, da época que você nasceu, não é verdade? Para que você possa falar assim, não é assim que funciona uma família de verdade. E aí nós vamos encontrar a divergência. E quando a gente fala de cristão, então, a gente chega muitas vezes, não sei se vocês já viram isso aqui, a questão do guarda-chuva. Tem gente que explica a família cristã com uma imagem de 3 guarda-chuvas. Pode ser bem explicado, como pode ser um problemão isso aqui. E eu não sei o que você pensa disso, né? Mas a gente precisa de saber lidar com as verdades bíblicas de uma forma saudável. Então eu quero expor tudo o que nós estamos vendo aqui na Bíblia hoje, nesse capítulo que a gente está, para depois a gente voltar nesse guarda-chuva e ver se ele mais ajuda ou mais atrapalha a questão da vida conjugal. Beleza? Quando você era pequeno, funcionava como? A gente está no meio da série, então, dessa série que chama Conectados, o Evangelho que une o céu e a terra, e nós estamos caminhando pela carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos num ponto estratégico dessa carta, porque Paulo já falou tudo como é que funciona a vida no Evangelho, como que os crentes devem se tratar, o que Jesus fez, como que ele fez, como que as coisas acontecem, e agora ele entrou nas partes íntimas. Ele vai trabalhar, então, a vida do casal. Aí na semana que vem, no comecinho do capítulo 6, nós vamos falar da criação dos filhos. Aí depois nós vamos falar da relação funcionário e patrão. Para depois Paulo falar assim, mas no final da história, gente, a nossa guerra é contra Satanás, então vocês têm que saber que vocês estão numa guerra espiritual. E vai falar da armadura de Deus. É assim que ele termina a carta. E nós estamos exatamente nesse momento da família. Então a gente começou na semana retrasada, né, porque semana passada o Jim estava aqui, falando qual que é a base do casamento cristão. Eu vou revisar isso agora e nós vamos partir para esses papéis de gênero, de acordo com a Bíblia, como que a gente vê. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor.
Pois o marido é a cabeça da esposa, e o Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, eu volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra. E eu te peço graça para que essas verdades possam ser ministradas aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Então é o seguinte, gente, tem coisas que você prega na Bíblia porque você quer pregar e tem outras coisas que você prega porque está lá e você tem que pregar. Esse é um dos exemplos, ok? E aqui, então, Paulo está trabalhando essa distinção de gênero. E eu queria lembrar, então, qual que é a base para chegarmos nessa distinção de gênero. E eu queria voltar lá em Gênesis, que ele citou Gênesis, né? O homem vai deixar pai e mãe. Ele tirou isso, não foi da cabeça dele. Foi de Gênesis 2, na criação. Quando ele fala assim, ó, Deus fala, né? Por isso o homem vai deixar pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Olha que interessante, aqui não tinha pecado. Aqui o pecado não tinha entrado, então estava tudo perfeito. E aí entra essa questão da união de casamento aí de Adão e Eva, né? E nós vemos aqui que o homem e a mulher eles são iguais em essência, porque os dois foram feitos por Deus. Os dois têm a imagem de Deus, mas eles não são equivalentes ou intercambiáveis. Cada um tem um propósito. Então a masculinidade e a feminilidade, eles são modos distintos de Deus expressar quem Ele é. Então é como se fosse duas metades da laranja. Então Deus ele se expressa de uma forma criando o feminino e ele se expressa de uma outra forma criando o masculino. Deus é espírito, não é nem homem nem mulher. E aí quando ele sopra, ele cria o macho e a fêmea. Então os dois são a expressão de quem Deus é, da imagem de Deus. E os dois, sem o macho e a fêmea, não tem como você ver o todo de Deus. Assim como sem todo mundo do mundo que é convertido, você não consegue ver o que é a igreja, porque cada um tem um dom. E aí ele fala que os dois se unem, então um homem e uma mulher se unem e se tornam um só. Ou uma tradução mais antiga, uma só carne, que significa essa união profunda de um homem e uma mulher, que se torna então uma nova unidade familiar. Que a gente fala que é uma terceira pessoa, que é o casamento. Esse casamento pode morrer e gera luto. Então tem o João, a Bela e o nosso casamento, e nós temos que nutrir esse casamento. A partir de agora, a nossa prioridade, então, é nutrir esse casamento. E qual que é o propósito do casamento? O propósito do casamento é uma amizade espiritual e companheirismo profundo, é uma jornada. É uma jornada de nos sermos amigos íntimos, e nós olhamos então um para o outro, para falar assim, você tem a imagem de Deus, eu quero edificar a sua vida, eu vejo quem Deus te criou para ser, e eu vou contribuir para isso. Por isso que é uma amizade, é um companheirismo. Nós precisamos de cultivar o prazer de estarmos juntos. O seu cônjuge ele precisa ser o seu melhor amigo, o seu cúmplice. E você, a prioridade, o seu principal relacionamento que você mais investe é com o seu cônjuge. Porque é essa pessoa que vai torcer por você. Ele é espiritual porque tem Jesus no meio, tem o Evangelho no meio. Você vê Deus naquela pessoa e você quer que aquela pessoa seja o mais parecido com Jesus possível. Então você é por ela e não contra ela. E você vai investir espiritualmente na vida dessa pessoa. E ele é profundo, porque os dois estavam nus e não tinham vergonha. Existe uma nudez total. Não é só tirar a roupa e fazer sexo, não. Esse é o fim do negócio. Essa é a celebração dessa aliança. Mas é você estar nu emocionalmente. Você fala para o seu cônjuge o que está no seu coração. Olha, isso aqui está me incomodando. Isso aqui não está legal. Eu não estou bem. Você abre o seu coração, você não esconde. As suas finanças são 100% acessíveis e compartilhadas com o seu cônjuge. Ele sabe tanto que você tem ou tanto que você está devendo.
Né? A pior coisa que tem, gente, é depois que você enterrou o defunto, você saber que em vez de você estar recebendo herança, você está recebendo dívida. E acontece mais do que vocês imaginam. O cara era uma bênção. Morreu, na hora que você vê, deixou só problema para você resolver. Porque não existia transparência, não existia nudez em relação às suas emoções, em relação à sua saúde, em relação à sua vida. Então nós temos que nos mantermos nu e não termos vergonha. E isso em si já é assim muito difícil. Mas isso que gera esse lugar seguro, onde você pode ser conhecido de verdade e totalmente aceito por quem você é. A Bela conhece o pior do João. Mas a Bela conhece algumas coisas que eu sou um cara legal. Ela pode fazer uma pregação só sobre como João é ruim nisso, e como ele precisa ser mais parecido com Jesus nisso. Mas ela me incentiva a ser mais parecido com Jesus. Por isso que o casamento não é um contrato de consumo. O casamento, então, ele é uma aliança de um com o outro, aonde a gente se entrega, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que têm um compromisso de abençoar, de unir, de amar, de escolher o outro, de olhar nela e falar assim, cara, eu vejo Jesus em você, eu vou ser seu cônjuge, apesar de você não parecer com Jesus nisso, eu vou estar com você, mesmo quando você não merecer mais. E aí dentro disso, para isso funcionar, a gente tem que lembrar daquele primeiro versículo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nessa amizade existe uma submissão mútua. Porque antes do seu cônjuge ser seu marido ou sua esposa, ele é seu irmão em Cristo, ou deveria ser. Então a base do casamento é a base da vida cristã. E na vida cristã, um se submete ao outro. O marido tem que se submeter à mulher também. E eu vou explicar então o que é ser cabeça e o que é ser submisso. Mas existe então a premissa da submissão mútua. De um escutar o outro, de caminhar o outro, de permitir que o cônjuge olhe e acesse as suas falhas, perdoando, sendo perdoado, incentivando, exortando, para que essa pessoa seja assim, mudando. Um outro compromisso que nós temos é permanecer cheio do Espírito Santo. O casamento é para dois adultos, e o casamento cristão é para dois adultos que amam Jesus e estão olhando para Ele, né? Os que olham para ti estão radiantes. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais chances você tem de ser um bom marido ou uma boa esposa. Então nós temos esse compromisso de permanecermos cheios do Espírito Santo. E uma outra coisa é interdependência. Um depende do outro. Nós caminhamos juntos na igreja. O que é a igreja? Dependemos de Deus e uns dos outros. Interdependência, exatamente isso que acontece no lar. E na interdependência nós nunca tomamos decisões importantes sozinhos. Entendeu? Isso principalmente para os maridos assim mais toscos, né? Que acham que masculinidade é não falar nada com a esposa. Então lembra, submissão mútua, nudez total, prioridade do cônjuge e amizade espiritual. E aí sim, esposa, sujeite cada um ao seu marido como ao Senhor. Gente, se eu falei muito rápido, você não entendeu o que eu falei, volta 2 semanas no nosso podcast, no YouTube, vai estar tudo explicadinho o que eu falei agora. É porque eu não tenho tempo para falar tudo mesmo, tá? Agora eu vou falar mais devagar, vocês acham? Esposa, sujeite cada um ao seu marido como ao Senhor. Então, gente, Paulo escrever, esposa, sejam submissas aos seus maridos, não era novidade para ninguém naquela época. Naquela época, gente, a mulher era uma propriedade do pai, depois ela passava a ser propriedade do marido. Você tinha 3 carros, né, de carro de puxar alguma coisa, 2 animais, 3 casas e 2 mulheres. Então, não tinha problema nenhum para ele falar para aquelas mulheres, vocês têm que se submeter ao seu marido. Porque isso já era cultural da época, a mulher não tinha os mesmos direitos de homem. Isso só vem porque cristãos se levantaram a partir de Cristo para isso acontecer, para que a mulher seja vista igual ao homem. Se submeter, então, gente, se sujeitar, significa que você vai voluntariamente ceder a liderança por outro. É uma escolha. É uma escolha. Então você escolhe. Então isso não significa que você é mandado. Isso não significa que é uma coisa incondicional, porque ele fala que é como ao Senhor. Como ao Senhor é a medida que você vê Jesus no outro, a medida que você vê Deus naquilo. Então existem coisas que às vezes o marido ou a esposa vai pedir, mas você não vai fazer aquilo, porque Deus está em primeiro lugar. Não tem como, é igual filho, o filho não obedece pai em tudo. Se o filho é crente, o pai pedir para o filho fazer alguma coisa que não é cristão, o filho pode e deve, se ele for crente de verdade, falar, não, eu não vou fazer e sofrer as consequências. Tá? Isso é coisa para a semana que vem. E é por isso que a submissão ela não pode existir dessa forma que o pessoal vê, com maridos abusivos, drogados, e por aí vai. Não faz sentido. Deus não te colocou numa prisão, minha querida. Graças a Deus por isso.
Deus não te criou e não te colocou num relacionamento para você ser abusada. Isso está muito errado. Então a gente precisa de voltar para o começo para entender isso. Olha aqui, por que Deus cria o homem ou a mulher quando Ele cria? O Senhor Deus disse em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Eu adoro essa tradução. Porque as traduções mais antigas falam, farei para ele uma ajudadora, idônea. E é interessante porque é exatamente isso que essa palavra, ezer, no hebraico, significa. Fala de alguém que consegue ajudar. E quando a gente vê assim, ajudadora, a gente pensa assim, em assistente, não é verdade? Aí você pensa no estagiário, a mulher estagiária do homem. Porque a palavra ajudador não ajuda nada. Nada. Só atrapalha a gente nessa história. Mas eu não sei se você sabe, mas essa palavra hebraica, ezer, ela é principalmente usada para a pessoa de Deus. Então ela vai falar, por exemplo, no Salmo 54:4, que Deus, porém, é o meu ezer. O meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Ela vai falar então que Deus é o escudo que te socorre, que Deus é um socorro bem presente. O meu socorro, a minha ajuda, o meu ezer vem do Senhor. Então, gente, quem ajuda tem recurso que o outro não tem, não é verdade? Como é que alguém pode me ajudar? Eu estou devendo 10 contos. Se eu não tiver 10 contos, não tem jeito. Não é verdade? Eu estou aí, desmaiei aqui. Tem que ser o pessoal aqui da frente do jiu-jitsu para me carregar para o meu carro, ou chegar o SAMU. Não dá para a parte grávida me carregar. Não dá. Então, a primeira coisa, gente, quer dizer que Eva tinha recursos que Adão não tinha. Olha que coisa linda. Estava faltando alguma coisa naquela criação. Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, não existia pecado, ele estava cuidando de tudo e o homem estava só. Estava faltando um brilho feminino. Estava faltando alguma coisa que o homem não tinha. Então, essa pessoa que tem recurso que o outro não tem, ela pode substituir o outro? Não pode. Posso fazer por ele. Ou eu posso me submeter ao ajudado. Ou seja, eu vou ajudá-lo a fazer, vou ensiná-lo a fazer. Então, meu menino está fazendo para dar casa lá em casa. Eu posso simplesmente falar assim, filho, a resposta é fish. Né? Eu posso falar assim, filho, como é que fala peixinho em inglês mesmo? Olha ali naquela página daquele peixinho. Começa com F. Eu tenho recurso para ajudar ele, não é verdade? A moça que trabalha lá em casa não consegue ajudar ele no fecho. Infelizmente, ela não é bilíngue. Talvez ela ore em línguas, não sei ainda. Então, ela não é no mínimo trilíngue. Então, essa pessoa, o ajudar e completar, acontece só quando eu uso o meu poder para capacitar alguém. Quando eu uso os meus recursos e poder através dessa outra pessoa. E as mulheres são especialistas nisso. Por isso que a mulher sabe edificar. Porque as mulheres, elas têm um dom especial para poder ajudar e abençoar e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma diferente. É como o dom espiritual, cada um tem o seu. E esses dons juntos funcionam. Então os dons do homem não são superiores aos das mulheres. E os dons das mulheres não são superiores aos dos homens. Eles se complementam. Eles são iguais e complementares. Por isso que a gente fala aqui na igreja o termo teológico, que nós somos complementaristas generosos, beirando a mutualidade. Esse é o nosso posicionamento teológico a respeito desse negócio de gênero. Então, se existe uma diferença, por que a gente vai ter medo de falar? Porque a cultura é complicada, não é verdade? Aí você vira misógino, machista, feminista, depende do que eu falo. E aí, o corte que você fizer aqui, você vai me achar o que você quiser. E o outro problema que a gente tem, gente, é que não existe na Bíblia um relato funcional de como um homem e uma mulher se relacionam antes da queda. Deus não quis que nós soubéssemos. Como é que era o dia a dia de Adão e Eva? Como é que eles arrumavam a casa? Quem que dava o nome para os animais? Como é que as coisas funcionavam? Não existe. Quem lavava a louça? Quem trabalhava? Quem fazia o quê? Não existe. Todos os relacionamentos que você vê na Bíblia de um homem com uma mulher estão debaixo da maldição do pecado. Ou seja, estão quebrados, não são perfeitos. Nenhum. Até a criação de filhos, José e Maria esqueceram Jesus no templo 3 dias. Eles vão ser presos hoje. É ou não é verdade? Hoje em dia tem a complicar para o lado deles.
Agora, é interessante que nós vemos algumas tendências, tá? A gente não pode afirmar muita coisa, mas normalmente os homens, quando eles entendem que eles estão amadurecendo, é quando eles estão tornando mais independentes. Então o homem tem essa tendência de se tornar independente e praticamente viver a vida dele e cuidando da família de outro jeito. E a mulher, ela tem essa tendência mais de gerar essas dependências, essas interdependências. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, que está certo ou errado, mas a gente vê essas tendências num e no outro. Só que quando isso é feito de forma errada, com a influência do pecado, isso pode dar muito errado. Como é que o pecado entra, então? O pecado entra no capítulo 3 de Gênesis, e aí Deus fala para o homem, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, ou seja, uma vez que você não liderou bem a sua mulher, não é verdade? E comeu a árvore do fruto, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então o trabalho, a terra, ele é amaldiçoado, vai ser muito mais penoso do que deveria ser. E para a mulher? Continua, né? Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá os seus frutos e grãos. Com o suor de seu rosto você obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Tem muita gente que entende, é um bom argumento, mas não fechado, de que o homem tem que ser o provedor do lar por causa desse versículo, de um versículo de maldição. Complicado, mas pode ser. Né? Porque ele amaldiçoou o trabalho do homem, não da mulher, né? Mas a palavra Adam significa humanidade. Então, vamos ver. A mulher lhe disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gente, aqui que está a chave. Ele fala assim, para gerar filho vai doer mais, filha, sinto muito, do que deveria doer. Na verdade, não quer dizer que não ia doer, mas vai doer mais. Você vai desejar o seu marido tanto ao ponto que ele vai te dominar. E dominar não é legal. É ou não é verdade? Seu desejo vai ser para o seu marido, mas esse desejo não vai ser com limites bons. E o seu marido, como um cara caído, que quer ser independente, ele vai te atropelar, ele vai te dominar e você vai deixar. E ele vai tirar essa interdependência do casal e tornar numa dependência, ou numa codependência, né? Que a gente vê. Agora, a tradução aqui, ela é dupla. Você pode falar, o seu desejo será contra o seu marido. Então, é aquelas mulheres que não querem também ter interdependência. E elas fazem o contrário. Elas querem se tornar independentes de homem, de marido, de tudo. Não quer saber. E não vou depender de ninguém. Porque pode ser traduzido dessa forma também. Então, nós temos esses dois pontos, né? E o pecado, o que ele faz, então? Ele gera essa tendência do homem de controlar e da mulher de aceitar ou de se afastar. Aí você olha para a história da humanidade, gente. A história da humanidade é marcada por abusos masculinos em relação às mulheres. Olha para a sociedade romana, as mulheres não eram gente. Olha, até pouco tempo, a mulher para tirar um CPF tinha que pedir autorização para o marido aqui no Brasil. Até pouco tempo nos Estados Unidos, a mulher não podia ter uma propriedade em seu nome. Isso para a gente é ridículo. Por que as mulheres estão comemorando tudo que está acontecendo no Irã? Porque elas vão poder ser enxergadas como gente. Porque não você sabia que muçulmano, não que a menina é pequenininha, ele vai lá e corta o clítoris da mulher para ela não ter prazer. Não sei se você sabe disso. Mas é isso que acontece. Então os homens abusaram mais. Por quê? Porque o homem é mais forte, fisicamente. Aqui não. Mas fisicamente ele é. É isso que Pedro fala. Cuida da mulher, 1 Pedro, acho que 3,7, né? Cuida da mulher, porque ela é mais frágil. Mas o frágil ali não é que ela é frouxa. Não, é que ela fisicamente não tem o tanto de testosterona que nós temos. Ou deveria ter. Eu sei que tem mulher aí que bate nos homens. Lá em casa trabalha uma que ela abre os vidros, os potinhos melhor que eu. Uma baiana desse tamanho. Ela faz compra e carrega o Pedro ao mesmo tempo. Mas é um espécime diferenciado de mulher. Tenho certeza que o irmão dela bate nela. Que eu não. Tá? Mas, gente, a distinção de gênero, então, é um presente de Deus. Então, o que significa ajudar e completar? O que significa ser submissa? Primeiro, então, como eu falei, é possuir recursos que o marido não tem. Então, mulher, você tem recursos que seu marido não tem. Então, você precisa olhar e entender que existem coisas que você complementa nesse casamento. É 2 adultos, não é verdade? Outra coisa, você tem a capacidade de substituir, você pode capacitar em vez de substituir. Você foi chamada para capacitar,
para abençoar a vida desse homem que está do seu lado, para deixar ele mais parecido com Jesus. Você tem essa capacidade. Gente, se você pegar uma mesma empresa e colocar um homem de CEO e uma mulher de CEO, eles podem chegar no mesmo lugar, com o mesmo resultado, eles vão fazer as coisas de uma forma diferente. Não é melhor nem pior, é diferente, porque a mulher pensa de um jeito, o homem pensa do outro. Está entendendo? Então, gente, você vai usar o seu poder, o seu superpoder, mulher, e a sua força, não para substituir e diminuir o seu homem. É por isso que Paulo fala assim, no final da história, mulher, respeita o homem. Porque o homem, ele precisa da sua validação. Ele precisa da sua capacitação. Ele precisa de ver que você está fortalecendo ele. Então a força feminina, ela vem dessa habilidade, desse potencial de ajudar o homem, de complementar a casa, de gerar a família, sem tirar a responsabilidade do homem. Então tem coisas que a mulher é responsável, tem coisas que o homem é responsável, tem coisas que um se submete ao outro. Mas nesse sentido último aqui, de ajudar, né, e capacitar, está isso. É o empoderamento feminino que as mulheres têm. No bom sentido, gospel, bíblico. E por último, esse dom da interdependência. A mulher tem uma capacidade de unir tão grande. E ela vai prevenir, então, que o homem viva a vida dele como se a família não existisse. Porque a maioria dos homens, se você olhar, eles têm essa tendência de sair para a vida resolvendo tudo, fazendo tudo e esquecendo para trás. E a mulher vai, e vai diminuindo a tirania dos homens, né, os ímpetos fora do lugar. E ela vai trabalhando isso. Então ela usa isso para unir, não para espalhar. Porque quando a mulher usa esse superpoder do jeito errado, ela é como um gotejar contínuo. Ela é como alguém que atrapalha o lar. É isso aí que acontece. Então, em suma, a mulher possui esses recursos. Agora, Paulo gasta mais tempo falando para os homens. Porque o que ele falou para os homens era contracultural. O homem, ele tinha que ser um cara autoritário, ele era dono da mulher. Ele fala assim, em Jesus, nananina. Em Jesus, você, marido, tem muito o que aprender. Então eu vou escrever mais para você. E ele começa, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. O que é cabeça? Primeira coisa, o cabeça é como Cristo é o cabeça. Nós temos um exemplo. Como que Cristo lidera a igreja? Com autoritarismo? Com abuso? Com amor. Ele vai explicar isso para a gente. E cabeça, então, vai significar duas coisas. Primeiro, significa que o corpo precisa da cabeça e a cabeça precisa do corpo. Eu não posso simplesmente querer que a minha cabeça vá para lá e meu corpo vá para cá. Eles precisam andar junto. Né? Não tem como. Então eles têm que andar unidos, essa amizade que a gente falou, essa caminhar juntos. Eles são diferentes, mas eles são complementares. E aí ele fala assim, Jesus é o salvador da igreja. O homem não é o salvador da mulher. Existem interpretações ridículas como essa. Ridículas. Mas o marido deve morrer pela sua esposa. Aí começa a apertar para o nosso lado, homens. Aí o trem começa a ficar complicado. Outra coisa que cabeça significa autoridade, liderança, e não significa autoritarismo, ditadura. Não é possível, gente, que alguém hoje, 2026, em sã consciência, entenda que um adulto deve mandar no outro, independente do relacionamento. Não é possível que você entenda que um adulto deve mandar no outro. Pelo amor de Deus. Ninguém... Então, gente, o modelo de masculinidade bíblica, ele não é do Senhor do Engenho, é de Jesus na cruz. É um modelo de liderança servidora. Então, autoridade, cabeça é igual a serviço. Olha o que ele fala nos versos 25 e 26. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Uau! Como é que então eu devo amar a minha esposa? Como é que você deve amar o seu cônjuge? Como Jesus amou a igreja. O que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez, Filipenses capítulo 2, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de ser o todo-poderoso ali naquela hora. Ele virou um servo. Ele era todo-poderoso, ele era 100% Deus, mas ele abriu mão desse lugar ali no céu. Então a primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, é lembrar que a partir do momento que você é o cabeça, é ela primeiro. E, gente, o que eu mais vejo é que a maioria dos maridos cristãos, e eu estou falando aqui para os crentes, você não é crente, fique em paz que não é para você.
cristãos são extremamente egoístas e eles acham que eles têm que estar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, é o que eu quero, o que eu acho. A gente escolhe igreja como? Aonde eu quiser, porque eu sou o cabeça. Aí a mulher quer estar na outra igreja, os filhos querem estar lá, e o marido está lá. Ó. Eu sou o cabeça, eu mando. Gente, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso beira o não conhecimento da Bíblia. Uma imaturidade espiritual absurda, uma falta de enchimento do Espírito Santo inconsequente. E é isso que a gente vê na igreja. Porque ser cabeça é exercer liderança sacrificial e servidora. O maior é o que serve mais. E infelizmente, gente, o que nós vemos é o contrário. É as mulheres arrastando os homens para a igreja. É os homens completamente desordenados em relação à vida deles com Deus, a prioridade da família, a prioridade da comunhão. E aí ele fala assim, qual que é o propósito do marido no casamento? É lógico que, gente, o propósito de um é um propósito de outro, mas tem uma prioridade. Qual que é a prioridade? É purificar a mulher e lavá-la com água por meio da palavra. Só que quando eu aconselho o povo, só que na Luzeto que isso acontece, se é de outra igreja também, não preocupa não. Quando eu aconselho o povo, a mulher está arrastando o homem para a igreja. Quando eu aconselho o povo, eu tenho que ir, porque senão ele não vai. Mas era o homem que tinha que estar arrastando a mulher, o homem que tinha que tomar a liderança. O homem foi chamado para ser o exemplo de espiritualidade da sua casa. Para ser aquele que assume a liderança no melhor sentido possível, sacrificial e exemplar da espiritualidade do lar. E por isso que o legendário está fazendo tanta diferença, meus queridos. Porque está ensinando os homens a ser homem de verdade, que é entregar sua vida pela sua esposa. A testosterona gospel, ela age de forma diferente. Está entendendo? Ela te faz mais humilde, mais servidor. Olha o que ele fala. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo. Deus, salvou ela. Como igreja gloriosa, sem mancha, ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Pensa, gente. Lembra que a gente leu lá na Maldição do Éden? Fala assim, porque você ouviu a sua mulher, vai acontecer isso? No final da história. Deus não vai chegar para Bela e falar assim, Bela, como é que está o João? No final da história vai falar assim, João, e aí, como é que está a sua vida, tá? E como é que foi seu papel de ser uma inspiração para sua mulher em relação à vida comigo? Semana que vem vocês voltam, gente, porque na criação dos filhos é pior. Mulheres, promete o que for domingo à tarde, mas vocês têm que estar aqui domingo de manhã. Entendeu? Use os seus poderes. Mas ele tem que apresentá-la santa. Ele tem que... Gente, cada um é responsável por sua vida espiritual. Eu não consigo fazer a Bela ler Bíblia, fazer as coisas. Eu consigo inspirar ela. Consigo ser um exemplo para ela. E esse é o meu papel. Meu papel é fazer isso na vida dela. Ela olhar para mim e falar assim, estou precisando ser crente igual meu marido. É lógico que o papel dela também é olhar para ela e falar assim, eu queria ser santo igual a minha mulher é santa. É lógico. Mas Deus está falando assim, homens, vocês precisam fazer isso. E homens, comecem a arrastar a sua família e seus filhos para a igreja, em vez de deixar as mulheres fazer isso. Em nome de Jesus. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Gente, olha que interessante. A Bíblia fala para a gente amar o outro como a si mesmo, não é verdade? Aqui ele está falando assim, quando é a sua esposa, você vai amar como se fosse você mesmo, assim, sendo você, se você, como uma parte sua, como um com você. Qual que é a tendência do homem de ser independente? Larga essa mulher para lá, ela vai se virar. Ou é só eu que penso assim de vez em quando em casa? Só o meu velho homem que faz isso. Deixa que ela se vira, enquanto essa mulher está lá morrendo para te ajudar. Por que ele não pede isso para a mulher? Porque normalmente a mulher vai fazer isso. Vai se preocupar com você. Vai querer cuidar de você. Agora o homem precisa falar assim, gente, se minha mulher não está bem, eu não estou bem. E eu preciso morrer por ela. Eu preciso me entregar por ela, porque é como se fosse comigo. Ele continua, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Gente, ele fala aqui de cuidado, de aparência, do nosso botox, da saúde, da força. Ele fala disso tudo, ele fala assim, isso aí, cara, você tem que zelar isso na vida da sua mulher também.
Esse é um outro versículo que o pessoal usa para falar que o homem deve prover em casa. Porque dela alimenta e cuida. Mas o contexto principal aqui fala de coisas espirituais, não é verdade? Está falando de lavar com a palavra, de fazer isso tudo. Eu não nego isso, eu só tomo cuidado com alguns extremos disso que não me descem bem. Tá? Mas se você achar que a prioridade do homem é aquele que traz as coisas, errado pode não estar. Então, gente, o que significa ser cabeça? Isso é importante. Primeiro, e o mais importante de tudo, você sair daqui com isso aqui na sua cabeça, vai sair abençoado no seu casamento, ou futuro casamento, ou seu recasamento. Primeiro, é o voto de desempate. Então, o que eu estou querendo falar? O desempate, ele só acontece, bater pênalti, só depois que o time já se matou tentando fazer gol. Então, como o casamento é uma amizade profunda, um companheirismo mútuo, nós vamos exaustivamente tentar chegar num acordo. É assim que funciona em casa, e deveria acontecer na sua casa. Nós temos que orar, jejuar, esperar um tempo, buscar o Senhor, ponderar, entendeu? A intenção tem que ser sempre a unanimidade, e é o que acontece na esmagadora maioria das vezes, pelo menos lá em casa e todo mundo que eu converso. Graças a Deus por isso. Então a gente debate, a gente argumenta, a gente espera. Só que, gente, tem hora que você esgotou as possibilidades e você tem que tomar uma decisão. Tem hora que você tem que aceitar ou não aquele emprego que vai te mudar de cidade. Tem hora que você tem que colocar o menino na escola e não sabe que escola que é, porque ele saiu do pré-primário, agora a escola só vai até o pré-primário. Tem hora que você tem que tomar uma decisão. E aí, quando isso acontece, o marido tem que assumir a responsabilidade e o risco de tomar essa decisão. E a mulher, de acordo com a palavra de Deus, precisa deferir a ele essa responsabilidade, apoiando sem que você fale para ele, eu sabia que ia dar errado depois. Eu vou repetir para as mulheres, que eu estou batendo muito nos homens. Você vai apoiar ele, e se der errado, você não vai falar assim, eu te avisei. Ok? Amém? Amém. Então tá. Aí o que acontece? Gente, tem muitos impasses que o marido não quer tomar a frente. E tem muitos maridos que têm dificuldade de tomar a frente, não é verdade? Aí você, como uma mulher poderosa, o que você vai fazer? Vira homem, rapaz. Toma atitude. Vou dar um exemplo lá de casa. Tem hora que a Bela tem que decidir as coisas e tal. A gente faz esse exercício direto. Tem vezes que a gente é vitorioso. De vez em quando a gente falha miseravelmente. Aí eu falo assim, Bela, faz o seguinte. Escolhe você, o que você quiser lá. Não vou ficar com esse peso para mim, não. Esse é seu, varão. Eu não quero esse peso sobre mim. O que ela falou para mim? Vira homem. Não é verdade? Só que de um jeito sábio, maravilhoso. Não é verdade? Então, a gente precisa fazer isso. É um mistério, mas Deus quer dessa forma. Agora, como que o homem vai tomar essa decisão? Aí faz toda a diferença. Eu vou te dar algumas dicas. Quando você for tomar uma decisão de desempate, voto de Minerva, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou fazendo o melhor para mim ou para nós? Porque se o que você está fazendo é o melhor para você, mas não é o melhor para sua esposa, bomba, está pecando. Egoísta. Tá bom? Você tem que morrer pela sua mulher. Cristo morreu pela igreja. Você é o último da história. Isso é ser homem. De verdade. É abrir mão da sua glória. Abrir mão da sua vida por ela. É isso que ele está ensinando para a gente. Esse é o tipo de liderança que nós temos que ter. Então, na maioria das vezes, você tem que pensar assim, olha, a minha decisão está deixando a minha esposa mais segura e abençoada ou insegura? Eu estou lá no fundo do meu coração, pensando no que é melhor para ela e para os meus filhos, antes do que eu quero? Porque tem umas vezes que você está vendo uma coisa que ninguém está vendo, e está tudo bem você ser duro, não é duro, mas assim, é firme com isso. Mas isso tem que estar no seu coração. A sua decisão está deixando a sua esposa mais segura em relação à sua liderança. A sua forma de liderar é uma forma amorosa, sacrificial, que ela olha para você e fala assim, cara, esse cara dá vida pela minha vida e pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, homem, seja macho o suficiente para decidir sacrificialmente. Só um homem cheio de Espírito Santo faz isso. E mulher, seja feminina o suficiente para deixar seu marido decidir, mesmo quando você estiver assim.
Isso é difícil. Mas é o mistério que Deus colocou nas nossas vidas. Então, o principal, gente, voto de desempate. Segundo, liderança conquistada. Você, homem, em lugar nenhum da Bíblia, Paulo fala, mulher, obedeçam seu marido em tudo. Em lugar nenhum. Está escrito, mulher, submetam-se em tudo. E ele não fala, marido, mande na sua mulher. Marido, exija que a sua mulher seja submissa. Não. Liderança é conquistada. Não, nunca é exigida. Seja crente o bastante. Homem o bastante, cheio do Espírito Santo, para que a sua mulher queira ser submissa a você. Deseje que você seja um homem tão cheio de Deus e do Espírito Santo, com um relacionamento tão lindo com Deus, que ela quer que esse homem tome as rédeas da casa. Ele quer que esse homem seja o voto de Minerva. Porque o casamento cristão não é um de um marido general e de uma esposa subalterna. Não. Agora, ser cabeça, então, gente, significa que nós vamos tomar essas decisões em conjunto e de vez em quando vai acontecer. Agora, não se esqueça, por exemplo, lá em Atos, que o pessoal fala assim, olha, importa obedecer mais a Deus que aos homens. Então, mulher, obedeça a Deus em primeiro lugar. Homem, obedeça a Deus em primeiro lugar e conquiste a liderança da sua esposa. E mulheres, nunca namore ou se case com um cara que você não quer que lidere o seu lar. E se você se casou com um, comece a jejuar, orar e buscar o Senhor e vá para um pequeno grupo com ele. Quem sabe Deus não dá uma mexida. Que agora é o que você tem. Né? Não significa obediência incondicional, já falei, não vou ficar batendo nisso, mas eu queria falar mais uma coisa. Não é seguir uma lista de tarefas pré-definidas pela cultura. Pelo amor de Deus, gente. Ser cabeça não significa obrigatoriamente que o marido trabalha fora e a mulher cozinha e fica em casa. Não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Você pode colocar isso como conservador. Né? Várias visões aí. Mas bíblico é muito forte. A Bíblia nunca nos deu uma questão funcional em relação a isso. O homem deve controlar as finanças. Não, a gente toma decisão junto. Pega a planilha aí, meu filho. Quem que é bom de fazer planilha aqui? É o João e a Bela. Porque se o João é uma topeira em planilha, né, um analfa planilha, a Bela consegue fazer um pouco melhor, arquiteta. Sabe fazer conta. Agora nós vamos decidir junto. Nós vamos decidir junto, as coisas vão ser abertas. O marido provê e a mulher cuida da casa. Tem cheirinho disso na Bíblia? Tem. Tem cheirinho. Mas sabe o que eu vejo que é pecado? A casa está faltando dinheiro. A mulher é incapaz de levantar o bumbum do sofá e ir trabalhar e ajudar. Isso para mim não é parceria. Isso para mim é pecado. E fica lá apontando o dedo para o homem. Isso não é parceria. Isso está errado. São dois seres humanos capazes. Ou a mulher, ela tem um dom de ganhar dinheiro mais que o homem. Oh, meu Deus. Avivamento. Tinha um amigo meu que falava assim comigo, casei com uma mulher bonita, bacana, crente que dá lucro. Eu falei, meu irmão, que isso, brother? A minha mulher dá muito lucro, só não é financeiro. Minha mulher dá lucro demais. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses negócios assim, sabe? Por exemplo, lá em Tito, Paulo fala para Tito que as mulheres mais velhas, né, que ele deve instruir as mulheres mais velhas, a instruir as mais novas, a cuidar do lar. Então existe ali um sentimento de posse da mulher no lar. Um sentimento de cuidado que aquilo é dela. E nós devemos respeitar isso. Ela tem uma liderança. Isso não significa que você não vai cozinhar, arrumar a cama, lavar a roupa, lavar seu kimono fedorento. Está entendendo? Isso não significa isso. Por favor, gente, nós temos que trabalhar com combinados. Como é que eu tiro o peso um do outro? Às vezes a mulher ganha dinheiro. Glória a Deus, meu irmão. Então vai lá arrumar a louça, fazer as coisas. Vai lá cuidar dos meninos, levar menino na escola, trazer menino da escola, libera a mulher para ganhar dinheiro, meu filho. E toma a decisão junto. Lembra da mulher de Provérbios 31? Ela era, filho, uma máquina de fazer dinheiro. Imagina que ela falando assim, não, você vai ficar só assim. E outra coisa, esse negócio do homem sair para trabalhar, até onde eu entendo de história, se você souber alguma coisa diferente, depois do culto você me conta, não precisa levantar a mão agora não, por favor, vai diminuir o pastor, não é legal. Aí, é o seguinte, até a Revolução Industrial,
Todo mundo trabalhava na casa, os filhos, a mulher, ia lá, fazia colheita, buscava e fazia, e arrumava a casa, cuidava, fazia todo mundo junto. Aí a gente pega uma coisa que mudou na cultura, porque teve a indústria, aí os meninos começaram a trabalhar, começaram a morrer, falaram, não, menino não pode trabalhar mais não. Então aí o cara saía, a mulher ficava, não é verdade? E aí nós falamos assim, isso é bíblico. Por quê? Porque sempre foi assim, desde quando? 1945. Complicado. E aí fica oprimindo os outros. E aí fica destruindo casamentos. Por causa de uma percepção cultural mais colocada. A Bíblia dá princípios e não funções. A Bíblia dá caminhos. Então saibam lidar com isso de uma forma saudável. Sente um com o outro e faça isso. Então como que vai funcionar a dinâmica do seu lar? Resolve, meu filho. Sendo que vocês dois são dois adultos, resolveram casar? Senta e resolve. Tá pesado para mim aqui, não tá aqui e tal, não sei o que. É diferente, ué. Quando tem menino pequeno em casa, você tem que acordar de madrugada, mais do que você acordaria, e tudo mais. E vai acontecendo. E vai fazendo, e tudo bem. Cuidado com esses moldezinhos bíblicos que o pessoal coloca, porque só traz peso. Só traz dor. Principalmente quando foge do padrão dentro de uma casa. Nós temos que tomar cuidado com isso. E aí eu queria voltar aqui para a gente fechar no guarda-chuva. E eu quero te dar 5 razões para você nunca mais usar esse guarda-chuva para explicar a família cristã. Isso aqui pode ser bem explicado. Primeiro, se está chovendo aqui, não cai gota nem no marido nem na esposa, porque o guarda-chuva do outro é maior. Isso não está nas minhas razões não, mas eu quis falar isso. Entendeu? O primeiro motivo, o homem não está entre a esposa e Cristo. O único sacerdote que media o relacionamento de Deus e o homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. O homem não salva a mulher. O homem não está nesse lugar, nem deveria estar. E é pesado demais. Eu não queria estar nesse lugar na vida da Bela. Então, esse guarda-chuva, ele pode ser interpretado desse jeito, porque é uma estrutura hierárquica rígida demais para aquilo que a Bíblia coloca. E outra coisa, cabeça não significa sacerdote. O homem não é o sacerdote do lar. Pode falar isso. Tanto o homem como a mulher são sacerdotes. O homem é cabeça. É diferente. Eu já te expliquei, não vou explicar de novo. Outra coisa. Esse modelo aqui, ele não mostra pra gente como que Jesus é o cabeça e como que ele lidera. Então o cara olha isso aqui e ele fala assim, beleza, vou pôr dinheiro em casa, vou proteger minha família, né? Vou comprar um EMIV e vou alugar e tudo mais. E o resto é a mulher que se explora, ela cuida da casa, cuida dos filhos e tudo mais. Funciona? Lógico que não, gente. Está muito longe do que a Bíblia. Ela não mostra o modelo de liderança de Jesus, e ela gera visões completamente distorcidas de autoridade. E a gente vê esse tanto de abuso que a gente vê nos lares e nas igrejas, porque o pastor apresenta isso aqui para você também, e você tem que ficar lá submisso a ele, tudo que ele faz de errado. Outra coisa, a mulher não está entre o homem e os filhos. Isso aqui, se você vier a semana que vem, o principal ponto da semana que vem, então se você faltar a semana que vem, vou te dar um spoiler. Ele fala assim, pais, não irritem os vossos filhos. Pais, ali a palavra no grego é pater. Pater só pode ser traduzida por 2 coisas. Papais homens ou pai e mãe. Nunca só mamãe. Então não existe a possibilidade de um pai não ser responsável pela evangelização e discipulado do seu filho. Ele pode fazer através da mulher, como a mulher faz através dele várias coisas. Mas ele se eximir disso, bomba. Então a mulher não está entre os filhos e o marido, e nem entre a casa e o marido. Ela pode ser até quem governa e lidera esse marido como Cristo governa. Tudo bem, mas o marido tem função aqui. Então eles têm que estar juntos, gente. Tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, o marido não é o provedor exclusivo da família. O provedor exclusivo da família se chama Deus. E Deus manda a provisão para a sua casa de várias formas. Inclusive por meio do trabalho da sua mulher. E eu sei lá por que Deus escolheu você não saber ganhar dinheiro tão bem igual a sua mulher. Não sei. Não sei. Mas aproveita, varão. Abençoa essa mulher. Edifica a vida dessa mulher. Agora, o que você não pode fazer é se eximir da provisão. É não se achar responsável. E muitas vezes se achar responsável é você assumir coisas que teoricamente na nossa cultura seriam delas, para que ela possa ter mais liberdade para poder suprir com dinheiro e você continuar a fazer as coisas funcionando. Tá ok, gente. E você continua sendo um líder, servidor desse jeito, como Jesus foi, que morreu na cruz por você no Calvário. Amém? E é só isso.
Então eu só queria te falar que essa imagem não representa fielmente o casamento cristão e pode gerar distorções perigosas. Amém? E para terminar, Paulo fala que é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Aqui ele termina, ele vai terminando, falando o seguinte: gente, o casamento ele tem que estar em segundo lugar na sua vida. Toma cuidado com a idolatria romântica de que o casamento é o fim da sua vida, é onde você vai encontrar toda a sua satisfação, todos os seus desejos, onde você vai ser sofrido. Gente, isso é um peso grande demais para um cônjuge carregar. É um peso pesado demais. Ele não pode ser seu salvador, ele não pode ser sua fonte de alegria. Sabe, o casamento ele é a figura mais próxima que ilustra o relacionamento de Jesus com a igreja de Jesus com você. Então o casamento ele tem que no final da história te apontar mais para Jesus, porque Jesus sim é o cônjuge perfeito. Jesus sim, ele tem a capacidade de suprir a sua vida, de suprir as suas emoções, de ser o líder perfeito, de ser o submisso perfeito, de ser a pessoa perfeita na sua vida. Aí se você quer saber assim, gente, mas como é que eu faço para saber então como que eu vou ser mais feminina? Olha para Jesus. Porque Jesus, ele se submeteu voluntariamente a Deus, e Deus era igual a ele em essência e poder, então ele se submete a um igual, voluntariamente, ele abre mão da sua glória para apontar para o outro, e ele não era em nada inferior a Deus, e hoje ele tem um nome que está acima de todo nome. Essa é a verdadeira feminilidade. Essa é a verdadeira feminilidade cristã. Ele faz isso de forma voluntária. Então quem tem que tomar a decisão de abrir mão da sua glória também é a mulher e não o marido. O marido toma as decisões dele. A mulher toma as decisões dela. Mas Cristo também é a perfeita figura da masculinidade bíblica, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele nunca usou essa autoridade de forma opressora ou abusiva ou autoritária. Ele fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas. Então Jesus é a esposa perfeita e o marido perfeito. É o feminino perfeito e o macho perfeito. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente de como você está hoje, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Você quer ser um marido bom, uma esposa de Deus. Olha para Jesus. Lembra que a gente cantou? Os que olham para ti estão radiantes. Para a gente encerrar essa parte, eu queria deixar esse resuminho, que casar é convidar alguém para fazer parte da sua vida, de suas decisões, de suas emoções, para o resto da sua vida. Então, não se esqueça, a base do casamento, vida cristã, relacionamento entre irmãos. Submissão é poder sob controle atuando através do outro. E cabeça, seu líder, é uma liderança sacrificial e servidora. O maior é o que mais serve. Então, gente, no fim das contas, casamento é uma competição por quem serve mais. Não sei se você percebeu isso. Casamento, no final da história, é o você primeiro. Você primeiro. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? E se você já estudou um pouquinho sobre trindade, que é o Deus que é 3 em 1, 1 em 3, a melhor figura de trindade que a gente já ouviu na história da igreja se chama pericorese. Pericorese é a dança da trindade, é um movimento de dança. Eu não sei se você já viu aqueles parceiros perfeitos que dançam e parece que estão flutuando e que um está deixando o espaço melhor para o outro e leva o outro, sabe? Quando você vê aquela dança maravilhosa, essa é a dança da trindade. Vai você, Jesus. Aí vem o Espírito Santo. Não, você, Deus. Não, você, Jesus. E eles vão se servindo um ao outro e dançando. Essa é a dança da trindade e é essa essência trinitária que está em nós, relacional. E é essa essência que, quando redimida, nos faz olhar para o outro e pensar assim: como que eu te sirvo melhor? Porque a mulher vai servir, não vai? Submissa. Agora o homem vai servir liderança sacrificial. Submissão mútua. Então, gente, no final das contas, o que a gente tem que pensar, se você está casado, é: quem está ganhando nessa disputa na sua casa? Quem está ganhando em servir mais o outro? Eu tenho que olhar para a Bela e falar assim: Bela, eu preciso investir para que você seja a melhor versão de Deus que você pode ser. Como que eu posso te abençoar? O que eu posso
assumir dos seus atributos de casa, para que você seja a mulher de Deus e você cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Aí a Bela fala assim, não amor, vai que eu resolvo, porque Deus quer que você faça, porque isso é um chamado de Deus para você. E os nossos filhos vão olhar para isso e vão aprender o que é um casamento de verdade. Por favor, seja assim. Não sei se você é solteiro, se é casado, divorciado, crente, não crente, não sei como é que você chegou aqui. A maioria das pessoas que estão nesse auditório hoje, eu acho que muitos deles eu nem conheço, não sei nem pelo nome. Mas esse mistério, ele precisa nos levar a refletir sobre quem Jesus é nas nossas vidas. Se você quer encontrar um amigo perfeito, se você quer encontrar um par perfeito, o primeiro passo que você precisa dar é convidar Jesus a morar na sua vida. Convidar Jesus para entrar na sua vida. E você faz isso falando assim, olha, eu sou pecador, eu estrago tudo, eu sou um pobre necessitado, eu preciso da glória do Senhor Jesus. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entrega a sua vida para Jesus. Se você já está em Jesus, se você está solteiro, eu queria te perguntar se você tem buscado em Jesus a plenitude que nenhum cônjuge humano pode entregar. Ou você está nessa idolatria do casamento, aceitando qualquer coisa e qualquer um, para você um dia ser completo. Você pode ser e deveria ser completo em Deus sozinho. Se você é um homem, um marido, sua liderança tem sido um lugar de descanso ou de medo para sua esposa? Quem que está liderando espiritualmente o seu lar? Quem que é essa pessoa? Você tem sido um exemplo de espiritualidade na sua casa? E para as mulheres, você, esposa, tem usado sua força para impulsionar seu marido ou para competir com ele e ganhar dele? Imagina, gente, os nossos vizinhos, os nossos familiares que não conhecem o Senhor, as pessoas ao nosso redor, olhando para os casamentos em cima dessas bases. Convivendo nas viagens, no clube, nos restaurantes, com maridos e mulheres que vivem o Evangelho dessa forma. Elas iam querer mais Jesus ou menos Jesus? Porque no casamento, na família, existe um poder de pregar o Evangelho, de mostrar o Evangelho e de viver o Evangelho de uma forma tão íntima, tão poderosa, que talvez nenhum outro relacionamento consiga fazer. Eu queria orar por isso. Jesus, obrigado. Obrigado por sabermos que o Senhor está conosco. Porque olhar para essa figura do casamento é muito difícil. Nós homens olhamos para isso e vemos como às vezes nós somos egoístas, como nós precisamos de aprender a amar sacrificialmente com o Senhor. Como muitas vezes nós não temos sido exemplos de espiritualidade, de pessoas que buscam o Senhor, que têm relacionamento verdadeiro e contínuo com o Senhor na nossa casa, como nós não temos liderado nossa casa como servos que se sacrificam pelos filhos, pela esposa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos solteiros aqui, divorciados, viúvos, os que não têm alguém no casamento, para que eles encontrem no Senhor a plenitude de vida. Casamento é feito de duas pessoas inteiras no Senhor. Se você chega pela metade, você vai complicar a situação. Então que eles possam se encher do Senhor, se completar do Senhor, e se encontrar no Senhor, até que o Senhor acrescente algo a mais, se o Senhor assim quiser. Senhor, eu oro pelas esposas. Eu oro para que elas possam, Pai, ter sabedoria e graça para edificar o seu lar, para usar esse poder que só elas têm, maravilhoso, dado pelo Senhor, para unir, para empoderar, para edificar, para transformar, para abençoar, para viver. Que elas possam ser uma bênção dentro das suas casas, fora das suas casas, no trabalho, onde for que o Senhor chame. Se chamou só para casa, amém. Se chamou para o trabalho, amém. O importante é estar no centro da sua vontade, Senhor. O importante é não fugir desses princípios. Deus abençoe esses lares. Abençoe essas casas, Deus. E abençoe a nós, homens, maridos, Senhor, que muitas vezes temos sido frouxos e fracos. Muitas vezes temos não vivido a verdadeira espiritualidade. Não temos sido pessoas
que inspiram, pessoas que lutam pela espiritualidade da família, que lutam pelo evangelho no centro da família e que querem que a sua esposa seja cheia de Deus e viva aquilo que o Senhor chamou para viver. Nos ensine, Senhor, a morrer pela nossa casa, em nome de Jesus. E nós olhamos para Ti. Eu peço, Deus, que hoje, ao pegarmos a ceia, olhemos para aquele que é o perfeito exemplo de feminilidade, perfeito exemplo de masculinidade. Olhemos para aquele que nos dá o Espírito Santo para que possamos viver essas coisas. Olhemos para aquele que morreu da cruz do Calvário para nos ensinar que maior é o que serve. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a ceia e adorar o Senhor.